Boa noite a todos. Nós hoje vamos concluir a nossa série de estudos sobre 3 acontecimentos que impactaram João e que mudaram o curso do seu relacionamento com Deus, da sua postura espiritual e que o impactou de tal forma que ele creu. Não que ele já não fosse um discípulo do Senhor Jesus, mas estes 3 acontecimentos reforçaram tremendamente a sua fé. E nós já consideramos 2 desses acontecimentos. O primeiro dos quais foi quando ele batizou Jesus e o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba e desceu sobre ele e repousou sobre ele. E ele viu e creu. Depois, mais tarde, nós consideramos isso no último estudo, quando ele estava junto à cruz. Ele estava junto à cruz e ele presenciou algo que o impactou também. Foi quando o soldado romano traspassou o lado do Senhor Jesus com a sua lança e logo, imediatamente, saiu sangue e água. E ele disse, e eu vi, e por isso eu criei. Hoje nós vamos considerar o último acontecimento que João viu e creu. E nós lemos acerca desse acontecimento no seu Evangelho, o Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 8. Então nós lemos assim. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Quem era o outro discípulo? Nós lemos nestes primeiros discípulos, nestes primeiros versículos, no versículo 2, que era aquele a quem Jesus amava. E esta referência diz respeito a João. João era o discípulo a quem Jesus amava. E então, quando Maria Madalena traz a notícia que o sepulcro não tinha o corpo do Senhor Jesus, ela anuncia isto a João e a Pedro. E os 2 foram a correr até ao sepulcro. E nós vemos que João, depois de ter entrado no sepulcro, ele viu e creu. Ele creu que Jesus tinha ressuscitado mesmo. Nós sabemos que os discípulos, e nomeadamente os apóstolos, tiveram sempre uma grande dificuldade, nunca prestaram grande atenção quando Jesus anunciava a sua morte e a sua ressurreição. Isto tem uma explicação, tem várias, mas uma delas com certeza que é esta. Desde a sua meninice, os judeus ouviam na sinagoga e também em suas casas, pelos seus pais, que o Messias que haveria de vir seria um Messias libertador, que iria catapultar a nação de Israel para a cabeça das nações, que iria trazer uma mudança, uma transformação vitoriosa e que iria reinar sobre aquele povo e através daquela nação iria reinar sobre todo o mundo. Eles almejavam ardentemente esse tempo. E por isso, quando Jesus, que eles acreditavam que era esse Messias, falava acerca de morrer e de ressuscitar, e fê-lo várias vezes, eles nunca prestaram a devida atenção. Eles subvalorizaram essa mensagem. Por isso, quando Jesus morreu, foi um choque para eles. Fecharam-se, trancaram-se em casa, com portas e janelas fechadas, com medo dos judeus, e todos os seus sonhos tinham sido desbaratados. Todo aquele edifício se desmoronou, as perspectivas e as expectativas que eles tinham para reinar juntamente com Jesus. E agora, vencido, Jesus tinha se deixado crucificar, foi crucificado em fraqueza, e isso decepcionou-os tremendamente. Jesus foi sepultado e no terceiro dia, ainda cedo, Maria Madalena com outras mulheres vai ao sepulcro.
e não está ali o corpo. Ela veio a correr, levando a notícia aos discípulos, nomeadamente a João e a Pedro. E então os dois foram a correr em direção ao sepulcro. E este capítulo que nós acabamos de ler fala pormenorizadamente acerca da atitude deles. Como é que eles fizeram, como é que eles entraram naquele sepulcro. E no versículo 5 nós lemos o seguinte: e abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Quem é que chegou primeiro ao sepulcro? Foi João. Há quem diga que ele era aquele a quem Jesus amava e que ele também amava Jesus mais do que os outros e o amor levou-o a correr mais rápido. Ok, pode ser. Teologicamente até não deixa de ser aliciante. Mas provavelmente ele chegou lá primeiro porque era mais novo do que Pedro e por essa razão ele correu e chegou primeiro. E quando ele chegou ao sepulcro, ele viu que a pedra tinha sido removida e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Em mais 2 versículos, nós temos uma referência a ver. A ver algo que estava dentro do sepulcro, neste caso os lençóis. E na nossa versão, na língua portuguesa, estes versículos, as palavras no grego para ver são 3 palavras diferentes, que foram traduzidas para a nossa língua com a mesma palavra, o verbo ver. Mas no versículo 5, no versículo 6 e no versículo 8, que aparece esta palavra no grego, aparecem 3 palavras diferentes, com significados mais profundos, que nós iremos considerar, mas que, como disse atrás, para a nossa língua foi sempre traduzida pelo verbo ver. Então, nesta primeira palavra, no grego, João abaixou-se, espreitou para o sepulcro e ele viu os lençóis. Esta palavra fala-nos acerca de um ver superficial, de relance. Ele viu os lençóis como que de fugida. Entretanto, Pedro chegou. E no versículo 6 nós lemos que Pedro, mais afoito, mais corajoso, mais impulsivo, chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Aqui temos uma outra palavra. Ele viu que os lençóis estavam no chão, mas a palavra no grego é um olhar mais atento, é contemplar, é olhar demoradamente. Ele olhou para os lençóis e com certeza que ele notou algo de estranho. Não era normal os lençóis que envolviam aqueles que tinham sido sepultados. O morto não estava lá e os lençóis estavam numa posição estranha. Mas Pedro ficou-se por aí. Depois no versículo 8, então temos o nosso versículo-chave. Então entrou também o outro discípulo, entrou João, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Pedro viu, mas não lemos que ele tivesse crido. Mas aqui nós lemos que João entrou no sepulcro e viu e creu. E o verbo no grego, para ver, é diferente das outras duas. Ele viu, e a ideia é, ele viu minuciosamente. Ele olha demoradamente. Ele vê como o explorador olha atentamente para as pistas que o podem levar a um tesouro precioso. Ou o caçador que o pode levar ao encontro da presa. Ele viu minuciosamente, com um olhar examinador. E ele, ao olhar demoradamente e com toda essa minúcia para os lençóis, ele chegou a uma conclusão. Isto é um milagre. E creu. O que é que ele viu? Como é que ele encontrou os lençóis? Os lençóis já estavam enrolados como se o corpo ainda estivesse lá, não estando. Jesus sai daqueles lençóis, qual mariposa sai do seu casulo, da crisália, ou como a borboleta sai desse casulo, desse invólucro, para a liberdade. E o invólucro fica intacto.
mas sem a borboleta lá dentro. E Jesus tinha saído triunfantemente daqueles lençóis que ficaram enrolados na mesma posição. E João viu e ele creu. Não era normal. Se tivessem levado o corpo, eles tinham-se desenvencilhado daqueles lençóis, se calhar até os cortado, rasgado, posto lá num canto. Não era possível ter tirado um corpo dali e os lençóis ficarem como ficaram. Naquela altura, João precisava de algo especial. A sua alma estava triste, derrotada. E o Senhor fala-lhe numa linguagem que aqueles que amavam mais compreenderiam melhor. E aquilo que passou ao lado e ao largo de Pedro, não passou ao lado de João. Aquele que nunca falhou com ele também não iria falhar uma vez mais, sem alarido, sem repreensão, apenas deixando os lençóis naquela posição. Ele manifestou isto ao seu discípulo, que amava, numa linguagem que só aqueles que também amam verdadeiramente entendem. E por isso, João olhou, viu e creu. Nós não estivemos lá nesse sepulcro neste dia. Não vimos, mas hoje o Senhor nos diz: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creem. E pela graça de Deus, nós pertencemos a um número. Juntamo-nos aos milhões e milhões daqueles que não viram, mas sabem por experiência própria que Jesus está vivo. Até porque Ele continua a falar, sem alarido, em voz baixa, mas fala ao nosso coração de tal forma que nós identificamos a sua voz. Não é a voz de um simples jardineiro. É a voz daquele que morreu e ressuscitou em poder e glória. E agora vivo diz que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. E que estará connosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não vimos, mas cremos. Que o Senhor nos abençoe.